Paz, gente, mais uma aqui podcast, mais uma segunda-feira, grato, muito grato. Hoje a gente estamos na marca no YouTube de 10 mil inscritos. Para nós é uma honra gigante ter 10 mil pessoas com a gente, né? Cada vez mais nos ajudando, compartilhando, fazendo com que a mensagem de Cristo chegue em muitos lugares. Mas a gente não quer parar aqui, gente. A gente quer ir muito mais longe, né? A gente quer que isso se alastre. Então, por favor, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha. Vai ser um prazer gigante ter vocês com a gente. E, por favor, gente, o nosso principal é que você compartilhe. Porque compartilhando, gente, a mensagem daquilo que Jesus faz na vida das pessoas vai entrar em muitos lugares. E esse é o objetivo do podcast. Amém? Gente, quero agradecer nossos apoiadores, Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis, Confraria do Pão e Barbearia Campeira. Obrigado, gente, pelos nossos apoiadores. Quero também, se você quiser se tornar nosso apoiador, por favor, vai ser um prazer ter vocês com a gente. Vai estar passando nossas redes sociais aí. Entre em contato com a gente. Amém? Gente, nossa história hoje, eu tenho certeza que você vai ficar impactado. Mais uma história incrível, né? Hoje vai estar o pastor Emerson, da Igreja Mevan, um pastor que eu não sei da história porque eu procuro sempre saber na hora, no momento, mas eu sei que tem uma história impactante, um cara incrível, um pastorzão, escritor. Eu tenho certeza que depois do comercial você não vai se arrepender. Maqui Podcast. Pastor Emerson, graças a Deus. Grato, muito grato de o senhor estar aqui. Tem sempre um momento certo, né, meu pastor? Verdade. Na realidade já era para ter sido já antes da convenção, o pastor apavorado lá, com aquele monte de coisa para fazer, mas deu tudo certo, verdade, né, pastor? Principalmente na convenção, que foi algo lindo, né, pastor? Verdade. Seja bem-vindo no Aqui Podcast, meu pastor. Para mim é uma honra poder estar aqui compartilhando a nossa vida, né? Podendo falar sobre Cristo, amém, que é o motivo da nossa existência, e poder estar aqui é um privilégio para mim. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado por poder fazer parte desse sonho, né? Amém. Dessa obra maravilhosa que é realizada através da sua vida, amém, né? Obrigado, de todos pastor, que estão aqui nos bastidores também. Verdade. E é muito bom poder ver o reino de Deus em movimento. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite de eu poder estar aqui. Meu pastor, que nem a gente começou falando, né? Essa convenção foi linda demais, meu pastor. Foi. Meu Deus do céu. Estimativa de pessoas? Lá nós acreditamos que passou em torno de 70 mil pessoas. Uau! Porque a gente contabiliza pelo preenchimento, né? De quantidade de pessoas. Só que a gente vê que o público vai mudando diariamente, né? Pois porque nós não cobramos entrada, né? Entrada é franca. Sim. Então a gente vê que as coisas vão acontecendo lá, e a gente vê aquele povo chegando. E glória a Deus. E eu acho que não teve um dia que não teve lotado, né, pastor? Super lotado, super lotação. E a gente ficou assustado porque nós fazemos a data um pouco mais adiante no ano, né? Sempre a gente faz em março, abril. Esse ano foi em maio, né? Então a gente ficou assustado porque a gente pegou longe de feriado, já entrando praticamente o outono, inverno. Então achamos que talvez não viria um público tão grande, né? Mas fomos surpreendidos mais uma vez pela convocação que Deus fez aos seus filhos, e nós estamos felizes demais. Pastor. Glória a Deus. Meu pastor, deixa eu lhe perguntar, o senhor é natural de onde? Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O senhor é gaúcho, meu pastor. Que legal, Novo Hamburgo, cara. Rio Grande do Sul. Da onde ali de Novo Hamburgo? Ali da parte... Como é que eu vou explicar agora? O bairro? Bairro Boa Saúde. Boa Saúde. Boa Saúde. É que eu cresci na Feitoria, em São Leopoldo, meu pastor. Pronto, pertinho, vizinho. Sou natural de Pelotas, mas eu cresci ali, a minha família, da parte da minha mãe, morava ali em São Leopoldo. Sim. Então eu conheço aquela região. Sim. Nossa, muito bacana, né? Já há 15 anos saí de lá, né? 15 anos eu estou aqui, morando na região também, né? E
E desde quando eu conheci, né? 15 anos desde quando eu conheci, voltei um tempo, depois voltei novamente depois de um ano, um pouco pra morar aqui, né? E aí saí de lá, hoje eu volto porque minha família tá toda lá, né? Toda a minha família, meu pai, meus irmãos, né? Já não tenho mais a mãe viva, né? Mas meus irmãos, meu pai estão todos lá. E aí toda vez que eu volto lá é aquela festa entre a família, né? Que legal, pastor. Não, e assim, a Novo Hamburgo não foi afetado, né, pastor? Não foi afetado tanto, né? Pelas chuvas, mas teve alguma parte ou outra que teve, assim, né? Uma enchente. Que é um né? pouco Encheu mais alto bastante. Novo Hamburgo, né? Isso. Mas a parte ali que é divisa com São Leopoldo. São Leopoldo. Charlau ali, aquela volta. Isso, aquela parte foi bastante afetada. As casas lá foram bastante afetadas por desmoronamento, coisa assim, né? Falta de alguma coisa. Mas assim, em si não foi tão grave como outros lugares, né? É porque foi feio São Leopoldo mesmo, foi algo bem, bem difícil. Assustador, né? Meu pastor, eu tô louco pra conhecer a história do senhor. Pronto. Conta pra nós, pastor, conta pra gente aí como é que foi essa caminhada, esse encontro com Cristo, sua infância. Conta pra gente. Pronto, então. Eu tive a honra, né, de ter acesso a esse evangelho de berço, né? De berço, pastor? De berço. Através de parentes, amigos, né? Que até hoje, graças a Deus, eu tenho contato com esses amigos. Então, que foi meu pastor praticamente uma boa etapa da minha vida, né? Então, eu lembro quando eu cheguei na igreja muito novo, menino pequeno, né? E ali eu tive o primeiro contato com a igreja, né? Eu prefiro relembrar de que pessoas são necessárias, né? Para o avanço do reino. E ali eu tive o privilégio de ter essa conexão com um homem que dedicou tempo a mim para me ensinar o evangelho, né? Ali eu fui gerado. E eu sempre digo que nós todos somos frutos de uma palavra de alguém, né? Nós somos profetizados em algum momento, né? Então, assim como nós aqui, assim como quem está em casa também, todos nós somos profetizados em algum momento, né? Então, pode ser de várias formas. Ou um familiar orou, alguém botou a mão na nossa cabeça em algum momento, ou algum momento passou pela frente de uma igreja evangélica e disse, eu nunca vou virar crente. As palavrinhas santas, né? Aquelas mágicas. Pronto, eu nunca vou virar crente, porque crente é muito barulhento, né? Mas não tinha dimensão que lá dentro daquelas quatro paredes tinha alguém orando em favor de uma cidade, né? Então, nós somos alcançados por uma palavra de alguém, verdade. Né? E aí, dali, eu fui me desenvolvendo muito, né? E eu falo sempre pra ti, pastor, que tudo na minha vida foi muito acelerado, né? Eu, desde pequeno, sempre fui muito curioso pelas coisas de Deus, né? Sempre tive muito desejo de conhecer as coisas de Deus, as oportunidades pelo fato de meu pai e minha mãe serem separados na nossa infância, né? A gente tinha muita oportunidade de estar um final de semana com o pai e uma oportunidade com a mãe, né? Um outro final de semana com a mãe. E isso gerava dentro de mim uma crise muito grande, porque para ir na igreja eu tinha que estar perto da mãe. Entendi. E aí, no pai, eu não tinha como ir na igreja lá. E eu sempre fiquei muito em crise por isso. Porque eu sempre desejei conhecer esse Deus. Porque eu lembro como se fosse ontem, quando dentro dos vazios que eu carregava dentro de mim, né? A necessidade de ser preenchido por algo maior, né? Que ninguém conseguia preencher. Mas eu ouvi Deus dizendo que me amava pela primeira vez. Uau. Então eu sentia o desespero sempre de ouvir novamente. Então eu sabia que para isso acontecer, eu não tinha dimensão que ele poderia falar comigo em todos os lugares. Eu achava que era só na igreja. Então eu tinha que estar na igreja para ouvi-lo. Então o meu desenvolvimento foi no meio da igreja, né? Então, por isso, eu sempre levanto a bandeira de que não tem como nós levar uma vida no evangelho, uma vida sadia de desenvolvimento em Deus, se não tiver conexão viva com a igreja. Congregar, né? Porque a igreja... Congregar, exatamente. Porque a igreja é a maior movimentação de cura da eternidade na Terra, né? Porque é a conexão do corpo, né? Com a cabeça que é Cristo. Então eu acho que aqui nós podemos sempre nos lembrar desse lugar onde nós somos alcançados, né? Por essa medida de poder de Deus na nossa vida, né? Então eu cresci aí, nesse meio doido. Que idade, pastor? Então hoje eu tenho 41. 41. Minha idade, de 83. Pronto, eu sou de 84. E eu comecei no evangelho com 2 anos de idade. 2 anos de idade. Então, 2 anos ali, indo, puxando a saia da tia, puxando a saia, incomodando meu irmão para me levar pra igreja, tio me levava pra igreja, né? E eu fui desenvolvido, amigo, nesse lugar,
E eu amo estar nesse lugar. Uau. Sabe? Eu não consigo me ver longe. E aqui não é nem no âmbito de uma idolatria, né? Ou no âmbito de uma religiosidade, mas sim no âmbito de muita verdade. Porque esse amor me alcançou. E hoje eu me sinto completo nesse amor. Então eu me sinto parte disso, né? Então eu fazer parte da igreja faz parte daquilo que o Senhor muito ama. E aí eu amo também, né? Uau. Porque tá com a igreja é exatamente isso. É amar o que Jesus ama. Uau. Né? E isso aí foi tudo lá no Rio Grande do Sul, pastor? Tudo no Rio Grande do Sul. Tudo lá. A igreja tá lá até hoje. O senhor vê muita diferença, pastor, do evangelho de lá para cá? Eu vejo. É diferente. É diferente porque eu acho que o evangelho no Sul, ele se colocou até uma realidade, uma medida que hoje tem, eu acredito que tem acontecido um despertamento diferente lá. Nós temos a oportunidade de ir lá pregar em muitos lugares, em muitas congregações. Eu tenho muitos amigos lá, né? Então eu vou lá, retorno lá novamente para servir a igreja naquele estado que a gente ama, né? Mas eu acho que uma coisa que peregrina lá de forma muito constante, e se a igreja não perceber, a gente acaba sendo enganado por algo chamado orgulho e soberba. Uau. Por quê? Porque a gente acha que é muito dono da verdade. Por isso eu acho que tantas desavenças, né? Tanto esse atrito, porque todo mundo fala, o Sul é o povo mais orgulhoso, o povo mais soberbo. Porque no Sul o povo é tudo assim, sem identidade. Mas às vezes para mim isso é contraditório, quando eu olho, porque o Sul é um dos lugares do povo mais sabe receber as pessoas. E quem é de lá sabe que eu estou falando, porque o Sul é um lugar que se tu sentou na mesa e tomou um chimarrão, acabou. Já era. Ali já rolou toda a conversa. É isso aí. Se tu sentou comeu uma refeição junto, tu já vai ser convidado para a próxima. O povo ele é receptivo. E mesa é importantíssimo lá. É importantíssimo. Então assim, as famílias, por exemplo, isso aqui é um índice que a gente não está inventando, é algo que foi dito até mesmo na mídia na época da pandemia, né? De que o Sul foi o lugar onde menos aconteceu separação durante a pandemia. Uau. Por quê? Por causa que a família sempre se sentou muito junto para tomar o seu chimarrão, para ter o seu momento de tomar a sua refeição junto. Não se bateram cabeça, né? Aí não teve esse problema de voltar para dentro de casa. Sim. Né? Então sempre teve muito isso. É verdade, cara. É uma e aí verdade. desde pequeno, sabe, pastor, eu sempre ficava numa crise. Por quê? Porque a gente sempre viu muitos peregrinos irem até o Sul. Depositar verdades. Era alguém de São Paulo que vinha do Rio de Janeiro, das nações. Sempre iam no Sul pregar. Só que sempre levavam pessoas de fora do Sul para pregar. E o Rio Grande do Sul nunca consegue acreditar naquilo que já está lá. Entendeu? Para destronar o que já está lá. Então eu sempre quando eu vou lá, eu falo isso exatamente para os pastores, para os amigos. Acreditem naquilo que Deus depositou sobre vocês aqui. Por quê? Porque esse espírito, né, de orfandade que fica peregrinando, ele vem como um roubador de identidade. E aí o povo do Sul não consegue acreditar realmente naquilo que Deus já entregou. Já deu. Já tá ali. Só que prefere que alguém venha dizer. Aí todo mundo vem dar de dedo. Vocês são um povo gelado. Porque você é isso. E eles acreditam. Sabe? Então eu sempre falo, cara, acredita naquilo que Deus já depositou aqui. Não que não vai precisar enviar ninguém. Mas acredita que Deus vai fazer a partir deles também. Sim. Né? Então hoje a gente tem a honra de ir lá, servir a igreja. Né? Eu sou fruto de lá. Né? Eu tenho minha família lá, amo a igreja lá, amo meus amigos que estão lá. Então eu acho que o Rio Grande do Sul tem algo lindo lá, tá? Não, assim. Eu tive agora, pastor, final do ano passado. E eu passei, a minha mãe mora em Porto Alegre, né? E eu tive eu meio que fiquei me questionando, porque assim, a gente tá acostumado aqui, a cada 3 casas, uma igreja, né? Igreja por tudo, né? E eu comecei a prestar atenção, andar nas ruas e coisas, e eu não achava igreja. E eu comecei a me questionar, eu disse, meu Deus, mas por que será, né, que tá... Aí era uma ou outra, assim, que tu enxergava, assim, ou uma batista, as mais de tempos, assim, né, ou assembleia, né. E eu disse, meu Deus, será que o negócio aqui tá recuando em vez de avançar? Porque antes, pastor, eu me lembro que, cara, eu não sei se é porque era a região ali de São Leopoldo, né, Novo Hamburgo, porque São Leopoldo e Novo Hamburgo tem muita igreja. Verdade. Tem muita igreja, né? E Porto Alegre parece que
não sei se foi uma ocasião, eu não estou dizendo que não tem, né? Mas bem menos do que tinha. E aí parece que o povo deu meio que uma recuada, assim. Na minha cidade, em Pelotas, também está tendo essa mesma situação, sabe? E ao mesmo tempo, pastor, a gente sabe que o Rio Grande do Sul existe outras religiões, né? Exato. E essas outras religiões estão com mais força. Parece que ficou ao contrário o negócio, né? A cada ali, na rua ali, uma, duas de religião e uma igreja lá no meio de um bairro sozinho. O senhor acha que pode ser um pouco também de recuo em relação a essa atmosfera? É porque uma coisa que a gente pode ter certeza, o reino espiritual é mais real do que o reino natural. Exatamente. Enquanto a igreja retrocede, o inimigo tem acesso para o avanço. Então, a gente tem visto que o povo tem estado desgastado. Pastores têm estado desgastados. Uau. E aí, os pastores desistindo pelo caminho. Por quê? Porque eles têm estado desgastados, porque tem sido levantado um altar lá. E aí, o altar que deveria ser levantado para Deus não está sendo levantado. E aí, o inimigo continua criando ramificações. Esses principados, né, que nós temos que destronar, a gente só vai conseguir se a igreja estiver fundamentada em princípios e valores que o Senhor deixou. Exemplo, o Senhor entregou ferramentas poderosas na mão da igreja. Poderosas. Ele disse, eu dou autoridade para vocês destronar principados e potestades. Por que isso não tem acontecido? Por que não tem? Se o Senhor já deu essa autoridade. Por quê? Porque as potestades, elas se alimentam das áreas de trevas que ainda estão enraizadas dentro de nós. Uau. As áreas de escuridão que nós não deixamos o Senhor sarar, o Senhor curar. Aquilo que nós não permitimos Deus tratar em esferas da nossa vida, ao qual nós precisamos reconhecer, confessar, se arrepender, entrar num lugar entre o alpendre e o altar e reconhecer o que é necessário. Aquilo que nós não conseguimos estabelecer com a luz do Senhor dentro de nós, as potestades se alimentam disso. Meu Deus. O que os principados se alimentam? Dos princípios e valores que as escrituras deixam para nós, como princípios para nós estabelecer na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada diária, na transformação de vida, na diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, e aí nós não estabelecemos, Não exercemos. escarnecemos da verdade. Uau. Esses princípios que nós não conseguimos honrar, os principados se alimentam. Meu Deus. Aí eles continuam governando as regiões celestiais, onde a igreja não avança. O inimigo avança. Por isso que muitos lá estão muito cansados. Uau. E isso não é só lá, pastor. Em muitos lugares. Muitos estão cansados. Pastores estão ficando cansados. Por quê? Porque nós passamos a construir um reino não. Uma movimentação da igreja, que eu não digo que é uma movimentação do reino, porque o reino não para em pessoas. Uma movimentação em torno de nós, que daí é muito perigoso. Por quê? Porque nós passamos a caminhar então em princípios religiosos e não em princípio conforme a diretriz que Deus nos dá. Quando é baseado na religiosidade, nós vamos nos cansar, porque daí o jugo fica pesado, o fardo fica pesado demais. Entendi. E aí muitos líderes estão cansados. Mas isso ele fala baseado em que, de repente, movimentação mais em cima de visibilidade do que... Isso. A próxima, por exemplo, o que mais a gente vê hoje o quê? É povo brigando. É o povo brigando por título, por oportunidade. Ninguém olha mais na medida de honra para alguém. É verdade. Porque a honra não está ligada ao título. A honra está ligada à pessoa. Exatamente. A gente não consegue olhar para a pessoa na medida de honra. Nós olhamos para a pessoa em nível daquilo que ela pode me dar em troca. Então, às vezes, essa briga de placa com placa é porque nós queremos mostrar para o outro que nós sabemos mais. Uau. Mas se a gente soubesse que toda a movimentação do reino de Deus, amigos, ela não está sobre um. Porque quando Deus fez... Vamos falar de nós aqui, né? Fez a mim, a você, quem está aqui nos bastidores, uma pessoa que nos serve aqui, está aqui cuidando de nós agora, enquanto eu e você estamos aqui. Cada um de nós, a gente não foi feito... em atacado, nós somos feitos de forma singular. Deus dedicou tempo para nós. Uau. Então, assim como nós somos diferentes no natural, o Senhor assim soprou através do seu fôlego uma medida dele escondida dentro de mim, uma medida escondida dentro de você. Sabe para que isso? Para nós nunca achar que toda a verdade está somente comigo.
Meu Deus. Porque tem verdade escondida dentro de ti que para movimentação de reino eu preciso disso que está dentro de você. É para algo específico. É para algo específico. E por um Então, tempo determinado. para nós sermos completos nesse reino, nós vamos ter que reconhecer o que está dentro do outro. Caramba. Então, se qualquer congregação que tem lá, pode ser essa aí que você falou, de cada esquina tem uma. Aham. Mas se cada uma conseguir olhar para outra e dizer assim, ó, a medida que está com eles não está com a gente. A medida que está com eles não está com a gente. Aí nós vamos conseguir trazer à existência esse reino perpétuo e inabalável que as escrituras dizem a nós. E não como concorrente, né? Não como concorrente. Então a gente passou a brigar entre nós. Isso gera o quê? Desgaste. A necessidade de aprovação por causa da crise sem identidade faz nós ficar brigando uns com os outros. A gente fica tentando achar resposta em movimentações. E aí, aí a pessoa assim, ela não se contenta mais com um culto. Uhum. Porque o culto não é sobre ela, o culto é sobre ele. Uhum. Ela não vai se sentir completa. Porque o culto tu vem dar. Por quê? Porque tu vai ter que construir uma vida para ti com Deus diariamente. Em vida de devocional, uma vida de procura com Deus, uma vida de devoção extrema ao Senhor, de dedicação onde ninguém talvez vai bater nas tuas costas, ninguém vai te aplaudir, mas você sabe para onde está indo, porque você foi alcançado por uma verdade. Meu Deus. Entendeu? Então isso que fez, cara, a sua primeira pergunta, né? Eu ficar caminhando no evangelho todos esses anos sem ter coragem de desistir. Por causa disso. Porque eu tenho consciência plena, tá? Eu não serviria para outra coisa. Uau. Onde eu estaria eu na fila do pão se não fosse o Senhor me alcançar? Porque, cara, eu digo, se eu hoje sei desenvolver talvez alguma coisa, é porque eu sou conectado a um corpo que é verdadeiro, que é a igreja. Meu Deus. A igreja de Cristo. Eu sempre falo para todo mundo assim, eu aprendi tudo na igreja. Eu aprendi a me comportar na igreja. Eu aprendi a saber me vestir na igreja. Eu aprendi a saber conversar na igreja. A botar a mesa, a saber comer de garfo e faca foi a igreja que me ensinou. Uau. Tudo aprendi na igreja. É onde eu mais sempre vivi conectado, foi na igreja. Entendeu? Então hoje eu sou muito grato à medida qual a gente caminha, onde eu caminho. Porque Deus levanta pessoas para fazer a diferença em todo ambiente que estiver. Não, e assim, ó, é importantíssimo isso que o senhor está falando, porque querendo ou não, a gente entra numa via, né, que parece que as coisas são só baseadas naquilo, porque hoje a internet, pastor, todo mundo fala, todo mundo tem razão. Uhum. E não dá para questionar, porque se questionar, meu Deus do céu, Deus eu vi agora por último, né, o último corte que saiu, o último podcast que saiu do nosso aqui, do pastor Lula Fernando do CI. Onde ele largou um fundamento daquilo que fazia parte do... Cara, era gente batendo, pastor. Mas nenhum momento... Sabe aquela questão de interpretação? Parar 2 minutos para interpretar o que o cara tá falando? Não tinha. É só aquela faísquinha. Eu preciso só escutar aquela faísquinha para eu poder soltar tudo que já tem dentro da pessoa, porque não é possível, para. Tá ali dentro da pessoa aquilo ali. Pode ser o Papa falando, pode ser qualquer um que falasse qualquer coisa e ia soltar aquilo da pessoa. Hoje não tem mais aquele filtro, pastor. É verdade. Amigo, tá assustador, tá? Tá assustador porque nós estamos vendo que tem comportamentos nossos que estamos caminhando no evangelho pior do que aquele que não anda. Exatamente, cara. Por quê? Porque nós estamos pegando a nossa verdade, não a verdade dada por Cristo, a nossa verdade. E nós estamos idolatrando ela. Isso. Então, se alguém vir discordar de mim, eu já me levanto em defesa. Isso é assustador. Por quê? Porque quanto mais... Porque assim, ó, para a forma como nós trazer essa realidade maranata, ao qual nós clamamos, cantamos e gritamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, a gente não tem dimensão que quem está retardando essa volta é nós mesmos. É verdade. Porque nós estamos desfocados, sabe? Por que eu falo para ti que é assustador? Porque nós estamos perdendo totalmente o senso do amor. Porque você falou, o pastor veio aqui e dedicou um tempo para falar de uma experiência, falar de um testemunho, falar de algo que ele viveu.
Ele compartilhou, a pessoa pega a parte que bem cabe, fora de contexto. E é a verdade dele, né, E pastor? ela levanta uma bandeira como se conhecesse. Por exemplo, eu tô aqui agora e você de casa não me conhece. Uhum. Se tu quer pegar uma fala fechada minha, você vai levantar uma polêmica imensa. É, Mas até quanto você levantando essa polêmica, você tá certo? exatamente. Por quê? Porque não quer dizer que aquilo que eu falei não cabe para outra pessoa que vai estar ouvindo. Mas a pessoa já vem e já anula o todo. Aham, Entendeu? Como se somente a verdade que ela disser é a vontade, é a verdade soberana. aham. Então é muito assustador isso. Porque o crente, ele, desculpe o peso da palavra, mas se tornou chato demais. Ficou chato. Porque nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos Espaço. espaço, não tínhamos plataforma lindas, não tínhamos telões lindos, não tínhamos som lindos, não tínhamos... Oxalá se nós soubesse lá atrás que a gente teria uma estrutura dessa hoje para falar livremente do evangelho. Nós não tínhamos. E hoje, ao invés de nós usarmos tudo isso em favor de uma expansão do reino, Exatamente. nós estamos destruindo uma verdade ao qual nós deveríamos estar proliferando ela ainda mais. Sabe? Ficou chato o crente. Porque tudo ele tem uma opinião, tudo ele quer falar alguma coisa. Sabe? E aí vem realmente aquilo que nós nos tornamos criaturas, mas não nos tornamos talvez filhos de Deus. É. Porque os filhos de Deus são irmãos. Uhum. E nós vamos ter que esconder um ao outro, guardar um ao outro, proteger um ao outro, sabe? Então isso o nosso pastor nos ensina, o apóstolo Luiz Hermínio, com muito zelo. Isso. Ele fala, nós podemos ter discussões, podemos ter pensamentos contrariados, mas isso a gente resolve em casa. Exatamente. Agora, nós somos irmãos. Amém. E nós blindamos uns aos outros. Isso denuncia uma falta de amor também, né, pastor? É verdade. É verdade. Que deveria ser o princípio dos princípios dentro da situação cristã, né? É verdade. Porque hoje parece que é lindo apedrejar, cara. Uhum. É verdade. Vai totalmente de contra o contexto da Bíblia, de tudo. Pastor, vida com Cristo em Rio Grande do Sul, como é que foi vinda pra cá, pastor? Então, eu vim em um ano anterior, que foi em início de 2010, eu vim aqui para um seminário no Mevan, para dar um seminário no Mevan. Eu fazia parte de uma companhia de artes no Rio Grande do Sul. Sério? E aí, eu fazia parte Cristã? dessa companhia cristã, Estúdio do Corpo, que era bem conhecida por essa parte de artes. Ela é muito... o viés maior dessa companhia era a linha de evangelismo. Então, nós íamos muito para espetáculo, para coisa assim no Brasil inteiro. Teatro. Isso, para poder alcançar também esse meio como uma remissão remindo todas as artes. Então a gente ia, não no intuito de ser melhor, mas para ganhar realmente, porque todos os espetáculos chegavam no final, a equipe ganhadora, todas as outras escolas tinham que sentar e ver a apresentação dessa equipe ganhadora. Uau. Então nosso objetivo era chegar no final para poder evangelizar esse povo todo. Uau. Então nós começamos a expandir isso, eu começou a levar através da vida da pastora Kátia, todo mundo junto com ela, que cresceu junto, né? E aí eu tive a honra de estar junto com essa companhia e vim aqui no Mevan. Aqui a primeira vez. Logo depois da enchente. Uau. De 2008. E aí, eu acho que foi 2009 isso. Aí depois eu fiquei levado mais para passear numa tarde, domingo à tarde, aqui em Balneário Camboriú. Se apaixonou. E eu me apaixonei, cara. Eu falei, eu nunca vi isso aqui antes. Nunca vi essa estrutura aqui. O problema é vir passear aqui, esse pastor. prédio aqui, eu falei, meu Deus, que coisa é essa? Que doideira é essa? Eu disse, eu quero morar aqui. Só que eu não tinha dimensão. Sim. Aí eu voltei pra cidade, minha mãe tinha falecido, era muito difícil pra mim ficar na mesma, morando no mesmo lugar, depois de ter acontecido. E aí eu disse, eu vou embora. E aí a igreja, eu tava talvez numa época um pouquinho descontente com as movimentações da onde eu congregava, pelo fato de eu acreditar em toda a palavra que foi liberada, que eu ia alcançar as nações. E naquele lugar só queriam Entendi. talvez me reprimir um pouco. E aí eu, incomodado com tudo isso, e acho que Deus mesmo prepara tudo para poder te expurgar, né? E aí isso aconteceu. Aí eu voltei para cá, morar em Balneário. Aí foi onde eu morei com o Matheus. Mateus? O Matheus, que eu falo que é meu irmão. Aqui eu falei para você antes de nós começar aqui. E aí aí eu fui morar com ele, e isso congregando, daí comecei a congregar no Mevan.
E aí, pronto, revi meus amigos, revi todo mundo. E aí vim pra cá e nunca mais voltei pra casa. Fiquei morando aqui. Aí fui morar pra Itajaí, porque daí a igreja era lá, minha vida passou a ser toda lá, meu já foi congregar lá no Mevan. Isso, meu trabalho era lá, tudo mais. Aí eu fui morar pra Itajaí e fiquei. Aí agora eu tô lá, casei, minha família lá, tá tudo lá. E essa movimentação, pastor, quando o senhor chega no Mevan, com o que o senhor se depara? Como é que Deus lhe movimenta nesse tempo? Então, o Mevan, ele foi um despertar, uma surpresa muito grande pra mim. O Mevan, ele era em outra dimensão quando eu cheguei. E não tinha esse boom que tem hoje, né? Sim. Não tinha essa proporção, nem transmitia ainda os cultos. Aí quando eu cheguei, começou o apóstolo teve a direção de começar a transmitir os cultos, começou o Brasil vir para Itajaí para conhecer a movimentação. E nisso o Senhor tinha me dado uma palavra que era para mim ficar um tempo escondido, de desintoxicação mesmo, né? Daquilo que eu tinha vivido, abrir mão desses nossos costumes, né? E aí foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei nos bastidores servindo durante uns 3 anos. Né? Só servindo, aprendendo, tirando dentro de mim meus costumes, né? Tudo mais. E aí eu cheguei, até que chegou um dia que eu falei, agora pronto. E aí no dia que eu disse pronto, o Senhor fez assim, agora vai. Só vai. E aí foi numa crescente, o Mevan em si acreditando, expandindo, porque o Mevan carrega essa palavra muito de ativação, né? Então, de os filhos alcançar as nações, pela casa ter uma graça no âmbito da paternidade, né? Então, o Mevan sempre levantou essa bandeira, né? De proliferar essa palavra, né? De paternidade para as nações. Então, a gente foi muito ativado nesse sentimento. Então, eu tenho uma gratidão eterna, sabe? Eterna pela vida do apóstolo Luiz Hermínio, pela vida da apóstola Iraci, que são meus pastores, né? Que me dão zelo, proteção, que me ativam. Por mais que eu vim de um lugar, né? Eu sou muito grato ao pastor que me ensinou a palavra durante tantos anos, né? Que me ajudou a me desenvolver teologicamente também durante muitos anos. Só que eu tenho uma dívida de gratidão muito grande pelo apóstolo. Por quê? Porque ele permitiu um cara estranho chegar numa grande movimentação. E ele liberou algo sobre mim para que hoje eu pudesse estar desenvolvendo o que eu desenvolvo. Uau. Né? Então hoje eu vou a lugares, vou às nações e quando eu volto eu sempre levanto uma bandeira. Eu sou eternamente grato. Porque a gratidão faz parte do caráter. Uau, sim. Então eu sou grato, sabe? Por todo o ensinamento, dedicação, revelação que o Senhor tem dado para ele imparte para dentro de nós. Eu sou muito grato por isso. E o cara tem algo diferente mesmo, né, pastor? Tem, cara. É incrível, cara. Eu vou falar pro senhor, eu sou suspeito a falar, o senhor caminha do lado, né? Em 2011, pastor, 2010, eu fui escutando ele, pastor. Eu já conhecia um pouco da palavra, mas eu recebi o boom aquele. Porque eu vi, cara, porque eu vim do mundo também muito louco, sabe, pastor? E eu vi assim, cara, esse cara é muito louco, cara, do jeito de falar, ele não tem formalidade, ele tem que falar, ele fala. Até porque ele tinha franja ainda, que ele dava aquela franja pra cima. E ele falava e dava aquela franja pra cima. E eu me identifiquei de um jeito, pastor, e eu disse assim, cara, eu ainda vou congregar na igreja desse cara. Tanto que quando eu vim pra cá, pastor, eu fiz exatamente o que o senhor. Eu vim pra cá e eu vim pra morar em Itajaí. Só que Itajaí, pastor, é muito parecido com uma cidade lá perto da minha, que se chama Rio Grande. Pronto. Cidade portuária. E pá, muito parecido. E a gente não curte muito aquela cidade. E eu disse, amor, isso aqui parece Rio Grande, Vitor. Vamos dar outra volta aí. Pastor, quando nós entramos em Balneário, disse, meu Deus, é aqui. Não tem, é aqui. E aí, desde cedo, eu sabia que a gente tinha que vir para essa região, sabe? Tanto que quando a gente pisou aqui, pastor, logo se levantou um profeta, no meio do nada, assim, e disse assim, gente, Deus te trouxe para cá, primeiro para curar e depois para prosperar. Então, é um lugar muito rico em relação ao espiritual. O espiritual é muito forte. E existe 2 mundos muito fortes, é Sodoma e Gomorra e o céu, né? Nessa região. Mas ele, pastor, desde que eu comecei a ir no Café dos Pastores, ele tem uma palavra rema, cara. E não é uma coisa assim,
moída, assim. Tu vê que é uma coisa de secreto. Uma coisa assim que o cara vai pro secreto, recebe o maná e pum, despeja, sabe? Não que outros lugares não tenham, entendeu, pastor? Mas é algo diferente, é algo... não dá pra explicar assim, cara. Realmente é um cara hoje, pra esse tempo, um cara que vai fazer história aí, pastor. Lá na frente, pastor, vai ser lembrado como um Billy Graham, como um cara desse tipo, assim, sabe? Eu acredito, porque sabe? eu acredito nisso que o senhor tá falando, porque quando tu conhece alguém da movimentação é uma coisa. Quando você conhece a pessoa da mesa é outra coisa. Eu tenho o privilégio de conhecer o da mesa. E quando eu falo que eu sou grato, longe de mim se me movimentar na sombra da idolatria. Sim, sim. Eu falo por causa de um sentimento que Deus imparte para dentro de nós no âmbito de honra. Cara, a humanidade dele tratada por Cristo é o que eu mais quero, assim, cara, é possível mesmo? Sabe? A gente sendo aperfeiçoado e podendo exalar essa medida tão grandiosa de crença em Deus e acreditar em pessoas, na violência que eu sempre vi ele acreditar. Uau. Eu falei, cara, isso é possível mesmo? Sabe? Que o cara não tá preocupado com nada, nem com título, reconhecimento, com seu nome, nada. O cara só olha para aquilo que Deus está fazendo, a direção, já perdeu a oportunidade de sentar em vários lugares porque preferiu dizer sim para a verdade. Eu falo, cara, isso aqui é lindo demais, é novo demais para mim, sabe? Então, e o fato deles me adotar como filho, porque dentro da minha história que você me perguntou, eu vivi muito no evangelho, mas se eu tive que passar por processos de restauração e de cura na igreja, não foi porque o mundo me gerou dores. Quem me gerou foi a igreja. Uau. Então foi na igreja que eu ouvi as piores coisas da minha vida. Pior coisa da minha vida. Tipo, que eu seria uma vergonha, que eu não ia ter futuro, que eu seria um homossexual, que eu não casaria, tudo isso eu vi na igreja, não foi no mundo. Mas quando eu cheguei, o cara conseguiu falar pra mim, ele conseguiu me ativar de novo. Então, eu sou grato, cara. Caramba, pastor. Meu Deus do céu. Sou muito grato. Muito grato, porque Deus pegou e levantou um cara pra exalar dentro de mim aquilo que estava escondido. Que talvez por causa das decepções eu tava deixando de acreditar, sabe? Deixando de crer, deixando de ver esse reino lindo de Deus, né? Eu tava deixando de perceber isso e ele conseguiu extrair dentro de mim de novo, sabe? Então eu sou grato, gratidão. O senhor acha que ainda existe, pastor, esse lado escuro da igreja ainda lançando algo para as pessoas inverso daquilo que na realidade Deus criou para aquilo, para a situação, em base de palavra? Então, amigo, eu acho que existe, porque tem líderes que são imperialistas, são líderes abusadores espirituais, que eles usam da palavra para manipular as pessoas. Não para conduzi-las a Cristo, mas para as pessoas andar segundo a sua régua. Uau. Segundo a palavra que ele diz. Vocês não podem passar de mim, porque eu tenho a palavra, eu sou o pastor, eu anjo sou da igreja. O anjo da igreja. São palavras de manipulação para levar as pessoas a viver conforme a conduta humana, conforme os seus desejos, que não foram tratados também pelo Cristo. Porque não é porque nós estamos hoje no encargo pastoral que nós não precisamos continuar no nível de aperfeiçoamento. Sim, verdade. Então tem líderes que estão na qualidade de imperialistas mesmo. Então, opressores que eles preferem deixar o povo no engano do que abrir os olhos, abrir os ouvidos, libertar o povo. Porque se libertar o povo vai ver as coisas. Se pregar realmente a palavra, o povo vai ser livre. O povo não vai cair em qualquer historinha. Entendeu? O povo não vai cair mais nessa historinha, tu tem que dar tanto para poder ter a medida. Tu tem que fazer tais dias de voto para poder ter acesso à revelação. O povo vai parar com isso. O povo vai entender que ele fechar a porta do quarto, ele vai ter encontro com o Senhor. É isso. O povo vai entender que ele vai ter acesso a essa verdade se ele tiver uma vida de santificação em Deus. E que não é alguém que vai dar, é somente ele se aproximando do trono do Senhor. Exatamente. Vai acabar com tudo isso.
se o povo realmente for livre, sabe? E outra, é o que as escrituras nos dizem, Deuteronômio deixa muito claro para nós. O povo vai deixar de perecer por falta de conhecimento. O povo vai conhecer. E melhor do que isso, vai ter revelação e aí vai ser liberto, né? Porque conhecer somente a letra por si só é morta, mas a revelação da palavra aplicada na vida, isso vai gerar uma medida de correr num tempo kairos violento na nossa vida. É sobre conhecimento, né, professor? É conhecimento. Sobre entendimento. Exatamente. E principalmente relacionamento. Né? Exatamente. Então, macho, é aquela coisa assim, ó. Quanto mais isso é assim pra mim, ó. Você precisa andar com alguém. Porque o povo hoje tá ouvindo uma palavra libertadora, né? De liberdade. Mas a liberdade não é libertinagem. Então o povo ouviu que tem uma palavra libertadora e dizer que todos agora são sacerdotes. Todos agora têm acesso a um novo e vivo caminho. Todos agora se tornaram filhos. Não significa que nós não precisamos caminhar sob dois viés de responsabilidade e honra. A liberdade não é libertinagem. Nós continuamos precisando criar princípios de honra na nossa caminhada. Precisamos ter princípios e valores que a gente honra na nossa jornada. Nós precisamos continuar ainda elevando o nível de santificação, dizendo que é possível o jovem continuar santo, se guardar para o casamento. É possível sim o jovem se guardar e não se corromper em drogadição, bebida, porque hoje tudo está ficando livre no meio de nós. Não está tendo mais o temor do que é a liberdade e a libertinagem. Tudo está ficando uma libertinagem muito grande, sabe? É de ficar assustado. Mas agora, ou nós vamos entrar nesse lugar que foi o tema da nossa convenção, né? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar de novo, se converter de seus maus caminhos de novo, nunca mais vai precisar voltar os gafanhotos para roubar de vocês a sua herança. Vocês vão ter que se arrepender de novo. Então, se o Senhor está nos chamando de novo e tá ali, é porque tá faltando um lugar para nós estabelecer. Meu Deus. Então, eu digo para ti, cara, se a igreja pregar a palavra, pregar e ensinar o que as escrituras realmente dizem e não manipular por causa do nosso ego, o quê? Nós vamos ter um povo assim, ó, numa velocidade tão grande. Porque o poder tá na mão da igreja. A igreja é a maior autoridade que tem na terra, filho. Não tem autoridade maior que a igreja. Não tem. Por isso que tudo quer parar a igreja. Porque não tem como. Não tem autoridade maior que a igreja. Porque a igreja tem acesso ao livro da vida. Entendeu? Ela tem acesso àquele que dá esperança para uma humanidade, que é Cristo. Você acha o quê? E nós não... Parece que a gente não se despertou para isso. E estamos ali dentro, né? Tá entendendo? Então a gente perde tempo com coisas, né? E aí ainda tem líderes que preferem levar o povo cativo. Eu falo sobre o relacionamento, pastor, porque é nítido, né? Quem tem mais relacionamento cara, porque tem de repente uma senhora agora lá no meio do Nordeste, pastor, sem luz de repente. Se falar de Calvino para ela, vai achar até que é uma marca de biscoito. Sabe o que é? Mas se pedir para ela apertar o botão do céu descer, pastor, essa mulher em 5 minutos de oração, o negócio desce. Então, eu acho que diante de tanta distração, eu acho que o pior problema hoje é o secreto. Ninguém tem mais tempo para relacionamento, pastor. E hoje está sendo uma dificuldade, principalmente nessa nova geração. Os meus filhos mesmo... Hoje tem que ter tudo, tem que ter um time assim, ó. E se a gente... Quando eu falo pra minha esposa, amor, é nós que estamos demais, é nós que temos que dar exemplo. Porque não tem porquê também tá passando algo que a gente não vive, né, pastor? A gente também tem dificuldade na nossa casa, principalmente com esse tempo, é muita distração, é Instagram, é isso, é aquilo, é vídeo curto, é aquela coisa toda. Aí a gente também tem que parar, porque nós temos filhos pequenos, eles gostam de ver desenho, aí a gente tá agora na função lá de botar desenho bíblico, tudo pra quê? Pra que saia dessa atmosfera. Porque quando percebe, pastor, minha filha de 6 anos, num escape ali, pergunta coisas que o mundo tá ensinando, cara. Verdade. E tá envenenando meus filhos. E detalhe, eu posso simplesmente... Tenho duas situações aí. Ou eu simplesmente pego aquela situação... mas pelo menos ela tá quietinha.
Deixa, Uhum. né? Ou eu bato de cabeça com isso, cara, me torna um pouco chato, mas em compensação, a minha filha vai estar direcionada lá na frente. Uhum. Então, eu acho que o maior dos problemas hoje, pastor, dentro desse contexto todo, é essa tal da distração impedindo a nossa, o nosso relacionamento, né? E daí, automaticamente, entra aquilo que o senhor falou. As pessoas entram totalmente com uma ideia distorcida dentro da igreja, um cara lá que é extremamente manipulador, imperialista, consegue em 3, 4, 5 palavrinhas mágicas transformar tudo aquilo que as pessoas estão querendo viver de uma forma diferente, correndo atrás de coisas. Porque assim, ó, eu acho que se pegar esse evangelho libertador, a gente vai dizer pro cara, tu é o sacerdote da sua casa. Aham, Não tem autoridade maior do que você lá. aham. Vão deixar de chamar, porque tem que chamar o pastor pra vir aqui em casa. Exatamente. Pra disciplinar meus filhos, disciplinar a esposa, corrigir o marido de dedo na cara do marido na frente dos filhos, tirando a autoridade. Se nós pregar o evangelho verdadeiro, nós vamos dizer assim, cara, a maior autoridade que tem na tua casa é você. Você tem que se posicionar em Deus, se posicionar no teu sacerdócio, desenvolve a tua casa. É o teu maior ministério que existe. Sabe? Vai ser libertador. Nós vamos ter um povo livre, um povo que vai entrar nas 4 paredes do templo rasgando tudo. Entendeu? Porque vai ter uma conversão do coração dos pais aos filhos. E aí vai ver essa conexão verdadeira do evangelho. Eu tive uma experiência uma vez muito doida. Eu fui, acho que isso aconteceu uns 9 anos atrás, lá em Fortaleza, num trabalho missionário que uma amiga minha desenvolvia lá, a Lucélia, uma missionária Lucélia. Desenvolveu um trabalho lá e eu fui lá. Quando eu cheguei lá, cara, a casinha simples, sem nada. Eu fui impactado quando eu entrei naquele lugar. Porque quando eu entrei, aquela mulher me chamou pelo meu nome. Uau. Ela olhou pra mim e falou, te conheço. Porque o céu te conhece. Ela disse assim, ó, você é o Emerson, que o Senhor muito ama. Ela nunca tinha me visto na vida. Ela não tinha nada, mas é uma mulher tão feliz. Faltava uma quantidade de dente na boca. Cara, mas aquela mulher, ela me tocou com aquelas palavras. Imagina a atmosfera. Era outra coisa. Eu fiquei assim, vamos fazer 3 tendas aqui. Vamos fazer 3 tendas aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Porque aquela mulher, a palavra que ela liberou, entrou pra dentro de mim. Tá entendendo? Eu disse, isso aqui é a melhor coisa que eu preciso. Eu posso não ter nada. Eu posso passar tudo. Hoje, pela graça do Senhor, é pela graça, cara. Quando eu falo pela graça é porque que a gente tem um pouquinho mais de oportunidade de fazer outras coisas. Uau. A gente tem a oportunidade de ir a lugares, sentar em mesas, sentar em restaurantes hoje. Porque aí Deus abriu uma porta, um leque para nós entrar em nações, entrar em cidades, estados, para ir pregar. Cada final de semana a gente talvez esteja num lugar pregando. Mas eu sempre falo, Senhor, se isso tiver que roubar a medida melhor que eu tenho, que é ter você aqui pulsando aqui dentro. Então, cessa tudo. Tire tudo. Tira tudo. Tira a viagem, tira tudo. Eu fico aqui. Esse é o lugar da minha essência. Aqui eu fui gerado aqui. Eu não tinha nada. E antes, pra ter noção, eu vou falar aqui, talvez aqui muita gente vai ouvir. E aí, eu só não vou falar meu apelido de criança, porque aí isso dá muita munição, né? Mas, cara, eu não tinha nada. Eu tinha que andar 2 horas pra ir na igreja. E 2 horas pra voltar. Meu Deus. Eu tinha um chinelo de dedo, Havaiana, caixira azul, que eu preguei embaixo. Eu tinha uma calça que era pra ser bege, quase mal, mas era muito clarinho, toda desbotada. E eu fazia o friso pra ir. E eu tinha uma camiseta polo. Era a melhor roupa que eu tinha, faltando um botão. É a melhor roupa que eu tinha pra ir na igreja, eu tinha vergonha. Eu disse, não quero mais ir não, porque todo mundo vai estar bem arrumado. E naquele dia tinha uma conferência missionária com um cara que veio de fora do Brasil, da África, pra pregar. E eu sentei lá atrás, do lado de uma amiga minha, porque eu tava com muita vergonha. Muita vergonha. E aí, ele olhou lá de trás, num pavilhão imenso. Ele disse assim, lá da frente, ele apontou lá pra trás e falou assim, aquele moço lá.
Quando ele falou aquele moço, tu sabe quando Deus vai falar contigo, Sim. sabe? Eu já sentei na hora. Eu sentei, ele falou, aquele que sentou. Aí a minha amiga falou, levanta que estão todo mundo olhando pra trás, procurando. Levantei e falei, você vai percorrer as nações com uma palavra libertadora. Uau. Ele disse assim, ó, você vai ser alcançado agora. Você nunca mais vai andar triste por falta de coisas. E naquela hora eu caí ajoelhado no chão, Deus me mostrou algo, cara. Deus me mostrou uma prateleira cheia de calçado. Meu Deus. Deus falou, você nunca mais vai andar descalço. Eu vou dar calçados pra ti e além de ti, você vai dar pros outros. Nunca mais vai te faltar. Hoje se cumpre essa palavra. Meu Deus. Confessando aqui a minha queda que é por calçado, né? O Senhor falou pra mim, nunca mais vai faltar. Mas por isso que eu falo. É só Ele pra fazer essas coisas. Isso aí, 30 anos. E naquele tempo, eu queimava mais do que muitas vezes hoje. Meu Deus. Eu não me cansava de buscar. Mais do que eu tinha. Era pra subir um monte, a gente subia. Se era pra fazer jejum, a gente fazia. Se era pra fazer. A gente fazia tudo. Entendeu? Então, essas atitudes de uma simples senhora, às vezes vale mais do que a gente ter os prédios cheios de telões, cheios de luzes. Buscando só. Eu não tô dizendo que não pode ter essas coisas. Sim, não é sim, isso que eu tô sim, falando. sim. Uhum. Eu tô falando que hoje a gente trocou Aham. a dracma. Aham. Sabe? A gente perdeu a nossa dracma. A gente trocou o lugar onde o Senhor poderia ter liberdade de se movimentar e falar o que fosse preciso. Por quê? Porque a gente vai agora, se encantou com muitas outras coisas. E aí entra aquilo que o Senhor falou. A gente fica discutindo. Ah, eu entendo já que Jesus vai voltar a tal tempo. Uhum. Aí eu vou dizer, mas ninguém vai saber nunca. Sabe? Ah, porque eu sou dessa linha, eu sou dessa. E fica discutindo quem sabe mais. Ô, cara. O Júnior pregou, quando o Júnior pregou, inclusive vai estar aí com nós agora mês que vem. Quando ele pregou, ele falou algo, eu achei incrível aquilo, que ele disse assim, nós estamos aqui nesse ginásio e foi levantado aqui uma plataforma, né? Um palanque, que nós construímos um altar aqui. O problema é levar essa plataforma no lugar do altar dentro da igreja. Uhum. Uhum. Cara, aquilo ali, eu disse, meu Deus, é a mais pura verdade. Uhum. É tirar de dentro da igreja aquilo que é santo. É. Verdade. Um disco, e foi assim, ó, um ancião falou assim pra mim, disse, Diogo, uma das piores burrices que pode haver na igreja é levar um palhaço pro picadeiro. Uhum. Uhum. Verdade. Porque depois que levar se não tiver um palhaço, não vai ter pessoas querendo. Então, é incrível, pastor, que ainda nesse tempo hoje a gente ainda tá falando disso, né? Uhum. Mas, pastor, já falamos de tudo um pouco, né? Como é que Deus despertou essa função escritor no senhor? Meu Deus, cara. Do nada, pastor? Do nada. 2020, na pandemia que todos nós vivemos, né? Uhum. Passamos. Ali, cara, foi uma escola pra mim. Porque eu não era casado, né? Casou recentemente, pastor? Casei em 18 de maio de 2024. Sério, pastor? Um aninho? Um ano de casamento. Que Dia glória, 18, no último dia da pastor. convenção, nós estávamos Como é que é o nome da varoa, pastor? Mariana. Mariana. E já estamos grávidos. Uau, pastor. Do Theo Augusto tá vindo. Quanto aí tempo, já, pastor? Dia 21, tem 6 meses agora. Vai vir agora dia 21 de setembro. Vamos ter o Theo já nos braços. Que top, pastor. Que top. Parabéns, pastor. Deus é lindo. E aí eu tava lá, sozinho. O Senhor começou a falar algumas coisas nas minhas inseguranças, porque ali revelou muita coisa de nós, né? Na pandemia. E aí Deus começou a falar algumas coisas e Deus falou pra mim algo. A medida que eu tenho pra ti é de um remidor geracional. O que tu tá disposto a deixar pra próxima geração? Uau. O que você está disposto a deixar escrito? Porque eu comecei muitos cantores conhecidos, profetas da nossa nação, né? Na base de canções, estavam morrendo. Homens relevantes que deixaram para nós material escrito morreram. Aquele dia eu falei, tá, estão tudo morrendo e nós estamos fazendo o quê? Verdade. Eu disse, o Senhor falou assim, agora é o tempo. Aí eu comecei. Aí surgiu o primeiro livro, Perdão, Poder do Decreto. Perdão. Esse livro aqui, amigo, ele tem chaves poderosas. Eu sou fruto exatamente disso, do perdoar mesmo.
Perdão, poder do secreto. Olha que poder lindo, do decreto. Cara. Decreto, desculpa. Decreto, amigo. Decreto. Porque ali eu entendi, porque ali tem todas as simbologias, né? O martelo, de bater o martelo, né? Quando o juiz bate o martelo para dar a sentença. E foi bem na época que todo o prefeito, governador, presidente, ninguém sabia que podia dar decretos, né? Sim. Ninguém sabia, como naquela pandemia todo mundo se descobriu. Aí veio essa inspiração também junto, né? No mesmo tempo. E aí foi onde veio a existência essa questão de ser um decreto. O perdão, ele é um decreto, né? Deixado por Cristo. Nós não temos opção se nós queremos perdoar ou não. Uau, verdade. Porque perdoar não é um sentimento. Perdoar é algo a ser estabelecido. É uma decisão. E aí onde veio, através dos meus próprios testemunhos, né? Aquilo que realmente está aí hoje. Como decreto deixado por Cristo, aquilo que nós queremos ter acesso a esse reino para que ele venha à existência aqui na Terra, como está estabelecido na eternidade, nós vamos ter que a cada dia mais exercitar essa medida de perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que vieram e roubaram algo de nós, né? O senhor tem algum testemunho assim relevante em relação ao perdão? Meu Deus! Porque eu vi aqui que o leitor mergulhará em histórias vividas e testemunhadas sobre o perdão com o senhor. Pronto. Cara, o primeiro viés que a gente começou a compartilhar antes, né? Foi o perdão, primeiramente, que eu tive que passar por processos em torno da igreja. Ah, entendi. Eu tive que perdoar a igreja. Ah. Porque a igreja, ela gerou isso em mim. Mas para mim continuar hoje acreditando nessa missão e acreditando que eu preciso viver no meio dela, foi porque eu entendi que eu precisava liberar o sentimento que eu sentia em torno da igreja. Das palavras lançadas. Das palavras lançadas a esses líderes, né? E se você for pensar o seguinte, quando Jesus ele veio nos ensinando, ele disse o quê? Quando os discípulos falaram para ele, Senhor, tá bom, você vai nos deixar, então nos ensina como orar, né? Nos ensina a orar, porque como nós vamos orar como convém, nós não sabemos, né? Aí Jesus disse assim, então orem assim, Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui entre nós, como já está estabelecida na eternidade. Na parte B dizendo o quê? Assim como eu perdoo aos meus devedores, então perdoa os meus pecados. Uau. O Senhor deixou um decreto para nós. Ali eu entendi que o Senhor, para mim ter acesso a toda essa verdade desse reino de Deus, eu preciso estabelecer esse decreto na minha vida. Por quê? Porque senão ele vai me impedir de ter acesso a toda a realidade do âmbito espiritual. Se eu carregar mágoas, ressentimentos, revoltas, raízes dentro de mim, me deixam muito paralisados em uma linha do tempo, que eu não vou conseguir me desenvolver, porque eu vou ficar preso a realidades que eu não poderia mais estar carregando. Entendi. Então, quando eu entendo o princípio que Jesus deixou, quando ele disse assim, ó, eu perdoo teus pecados, e eu os lanço aonde? No mar do esquecimento. Acabou. Eu não me lembro mais. E quando Jesus faz isso, ele está dizendo assim, ó, ô pastor Diogo, vamos andar junto de novo? Tá zerado. Uau. Porque tu se arrependeu, tu confessou o teu pecado, confessou, acabou, tá esquecido. Aí o Senhor faz o quê? Nos dá um decreto dizendo, você vai ter que fazer pelo outro. O que quer que eu faça por você, você vai fazer pelo outro. Sabe o que é perdoar de fato? Uau. É quando você fala pro outro, eu te perdoo. Nesse momento é devolver direito. Tô devolvendo para ti o direito de errar comigo de novo, como Jesus me ensina. Então, isso é um decreto ao qual o Senhor deixou para nós. 70 vezes 7. 70 vezes 7 por dia. É verdade. É verdade. Não tem nada estabelecido de mês aí. Não tem nada, não. É de por dia. Não tem nem como acumular. É caramba, por dia. Cara. Pô, que e show, aí pastor. surgiu, cara, esse material cheio de testemunhos, realmente. E aí eu vivi hoje, porque aonde eu mais fui experimentado foi na igreja. O mais cedo foi a igreja. E aonde eu sou mais levado hoje a tocar em vidas é no meio da igreja. Sim. Eu fui muito machucado por pastores, abusado espiritualmente por pastores, emocionalmente por pastores. E hoje eu sento para cuidar de pastores.
Meu Deus, olha. Então, o Senhor, ele tem propósito em tudo, eu creio nisso. Ele faz a ferida, mas ele mesmo sara. É o sentido de Oséias capítulo 6. Ele faz a ferida, mas ele mesmo sara. Vira antídoto. Então, Deus não emana a cura das nossas feridas. Não vem com essa história balela do evangelho. Porque das minhas feridas vai gerar cura. Não gera cura ferida. O que gera cura é cicatriz, porque aonde tu foi experimentado, tu foi tratado, o Senhor pode emanar cura através de ti. Se tu leva pessoas cativas à realidade que você vive. Então, se você é alguém ferido, você vai ferir a outros. Uau. É uma cascata. Se você é machucado, você vai ferir outro. Caminhar em ressentimento, tu vai proliferar isso. Tu tem raiz de amargura, tu vai proliferar isso. Então, isso tudo, esse livro, acaba nos levando a esse nível de libertação, para me deixar as pessoas irem. Que top, pastor. Né? Esse livro, junto com... Eles estão todos na editora Vinde, pastor? Estão na editora Vinde. E aí veio o segundo, né, cara? Veio o segundo, que também agora veio. Esse aqui foi em 2023. Esse aqui agora em 2025. Também. Traumas Vencidos. Emerson Cordeiro. Caráter desenvolvido. Isso aqui deve ser top demais. Meu Deus, isso aí é terapêutico, cara. Terapêutico. Esse livro aqui eu tive a honra ele ser colocado, perdão, poder do decreto, em clínicas de psicologia, psicanálise. O pessoal pediu liberação para dar para pessoas, porque hoje a própria medicina está dizendo o que para as pessoas? Tu não precisa perdoar alguém, porque as pessoas hoje estão sendo afetadas no físico das dores emocionais que elas estão carregando. Os médicos? Os médicos estão perguntando para os pacientes que têm, exemplo, depressão, ansiedade, doença nos rins, câncer, para ver se muitas vezes falam, tu não precisa perdoar alguém? Uau! Por quê? Porque as pessoas estão sofrendo no físico. E nós vemos muito exemplo bíblico a respeito disso. Sim. Pessoas que passaram a ficar enfermas, que não nasceram com aquela doença, mas passaram a ficar. Por quê? Porque era algo gerado no emocional, né? Então aqui, esse Traumas Vencidos, macho, ficou violento demais. Mas desenvolve aí, pastor. Então, o Traumas Vencidos, na verdade, ele surgiu porque eu preguei durante 4 anos uma palavra chamada o caráter refinado. E aí eu caminhei sobre a palavra de Malaquias capítulo 3, né? Onde o caráter refinado pelo fogo de ourives e pelo sabão do lavandeiro. E aí, o intuito do Senhor lavar a nós com o sabão do lavandeiro é para nós nos tornar a potassa do lavandeiro. Ou seja, nós tornar o instrumento de purificação. Ou seja, tu só pode se tornar alguém desenvolvido, ou tendo, melhor falando, um caráter desenvolvido, se você venceu traumas na sua vida. Porque senão tu vai proliferar essas dores sobre outros. Então o que mais nós vemos hoje são pessoas que precisam vencer esses traumas. As rejeições, o nível de codependência emocional. Tem um dos capítulos aqui que fala de dependência emocional nunca mais. Por quê? Porque pessoas estão dependentes. Vamos exemplificar. Ela teve dores na infância pela ausência da paternidade. Nós somos, pastor Diogo, e aqui talvez nós podemos discordar disso aqui, nós temos uma conversa. Sim. Nós somos uma geração órfã de pai vivo. A grande maioria de nós tivemos nossos pais e de uma forma inocente, eu prefiro dizer assim. Muitos deles erraram com a gente por aquilo que eles nunca receberam. Os nossos pais não sabiam dizer eu te amo. Não sabiam ter momento de relacionamento, de conversa com a gente. Eu sou exemplo disso. Né? Não sabiam. Nós tínhamos nosso pai o quê? Sentado na ponta da mesa, dando ordem. E todos nós ficar em silêncio, que a mãe já dizia, fiquem quietos, que o pai de vocês chegou cansado. Mas não podia falar nada. Era mesmo. Não era? O pai somente dizia as ordens, ligava na notícia dele, na notícia, nós tinha que ficar todo mundo quieto para ele poder ver televisão. A gente não tinha relacionamento com o pai. E hoje nós somos uma geração que precisa se livrar desses traumas para nós poder nos tornar essa medida de remidor geracional. Por quê? Porque nós temos filhos hoje que nós não podemos replicar o que nós vemos com nossos pais. Se nós ficarmos baseados nesse trauma, nós vamos gerar pior ainda nos filhos. Por quê? Porque vai proliferar algo ainda. Entendeu? E aí a gente sempre vai proliferar segundo aquilo que nós temos enraizado dentro de nós. Então, para você alcançar um lugar diferenciado em Deus, tu vai ter que ultrapassar um lugar de dores.
Então, para nós sermos os pais necessários que uma geração precisa, tanto pais naturais como pais espirituais, nós vamos ter que ser pessoas livres de qualquer coisa que nos impeça a ter acesso a essa verdade. O melhor lugar hoje de curar um trauma, pastor? Secreto? Secreto, eu acredito que assim, quem perdoa pecado é Jesus. Ele perdoa pecado, é nosso advogado, por excelência. E ele está lá direito do Pai, intercedendo por nós o tempo todo, para que nós venhamos sempre ter a conexão com o nosso Pai. Ele se tornou, né, essa conexão, para que não tivesse nada intermediários entre nós e ele. Ele se tornou esse intermediário real para nos conectar, sendo ele o caminho, verdade e vida. Se tornou esse intermediário, né? E esse é o lugar, agora, para haver cura. O que o Senhor diz? O que Paulo fala? Você vai ter que abrir a boca e confessar. Trazer a luz. Você vai ter que procurar um libertador para te tirar desses lugares de prisões dentro de você. Aí que entra o apacentamento sadio sobre a nossa vida. Que nós precisamos encontrar libertadores ao qual nós podemos sentar de frente e dizer, eu tenho essa dor dentro de mim ainda. O senhor acha que a maior dificuldade de hoje isso acontecer é por as pessoas não confiar hoje umas nas outras, principalmente esse libertador? Porque muitas pessoas têm dificuldade de falar, pastor, porque assim, meu Deus, o que vai falar de mim? Exatamente. O que vai pensar de mim? Exatamente. Mas aqui a gente caminha sobre duas linhas de pensamento. Primeira, por nós sermos uma geração órfã de pai vivo, nós percorremos a linha onde esse espírito de orfandade nos persegue. Então, uma das linhas do espírito de orfandade é a rejeição. Segundo, é a crise de identidade. Sim. Terceiro, é a revolta. Ou seja, uma rebeldia camuflada. Hoje, nós criamos um viés de perseguição. Naturalmente. Nós temos um orgulho camuflado que impede nós de acreditar uns dos outros, de conversa uns dos outros. A crise de identidade faz nós nos tornar pessoas que não são confiantes para o desenvolvimento do reino. Ou seja, essa história de um contar uma coisa para você hoje e amanhã o pregador contar tudo para todo mundo, na plataforma mesmo, revela uma falta de caráter. Você hoje está sentado em mesa que você sabe a história de alguém, você conta para todo mundo, revela uma falta de caráter. Por quê? Porque existem dores dentro de nós por causa daquilo que não foi gerado dentro de casa. Só que tem caminhos hoje, macho, que são excelentes. Você está me perguntando dos caminhos, eu vou contando. Não. Excelentes. Um deles, desonra aos pais. O nível de desonra que a gente também teve dentro de casa é terrível. Terrível. Sim. Vou mostrar, talvez, aqui só os sintomas. Ia na casa do amigo, o pai do amigo é melhor que o meu. Aqui tu tem pai, eu em casa não tenho. A atitude de muitos de nós está hoje casados dentro do casamento e nunca pediram a bênção dos pais. Quantas mulheres foram tiradas dentro de casa e nunca pediram bênção do pai e fugiram com o marido? Quantos de nós falam assim, eu não preciso da tua bênção mesmo, eu vou seguir minha vida. E a pessoa está peregrinando até hoje. Nossa. Por quê? Porque o pai e a mãe é o maior nível de autoridade na terra sobre todos nós. Não existe profeta maior do que eles. Não existe. Eles são o maior nível de autoridade reconhecido biblicamente. Que se nós não honrar, os nossos dias são encurtados. Meu Deus. Aqui começa uma revelação de falta de caráter da nossa parte. E aí hoje a gente quer transferir para quem? Para uma paternidade espiritual. A gente fala, você é meu pai espiritual. Mas se tu nunca soube honrar o teu pai dentro de casa, sabe que vai? Você acha que vai mesmo conseguir honrar um pai espiritual? Então hoje a tua desconfiança não começou agora, já começou dentro de casa, porque tu não teve um amigo dentro de casa, hoje tu acha que ninguém é teu amigo. E aqueles pastores que passaram por situações em que os pais eram extremamente abusadores e independente de qualquer situação, a honra tem que prevalecer? Então, macho, hoje isso continua sendo um trauma. Por quê? Porque hoje, eu e você, vamos dar exemplo nosso aqui, nós somos alcançados por esse evangelho poderoso. Nós estamos tendo acesso a um evangelho que muitos não tiveram. E talvez nem nossos pais. A partir de ti, você vai se tornar um remidor. A partir de ti. Não está falando do teu pai, está falando de você. A partir de você. Quem recebeu o nível de luz, recebe o nível de responsabilidade.
Então você tem uma responsabilidade agora com tudo isso que você recebeu. E oxalá se não tivesse recebido. Porque a partir de agora tu é responsável. Então você vai ter que fazer um caminho de retorno, onde você vai ter que se deparar com realidades juntamente aos seus pais e dizer para ele as dores que você carregou. Isso é a confissão. Caminho de volta. Caminho de volta. Então hoje muitos estão negando uma vida de cura e restauração. Não acreditando. Por quê? Porque quem vai ter que fazer isso é nós. Um reino medido por esforço, nessa hora cabe aqui. Nós vamos ter que voltar. E por que se não existisse a necessidade de pessoas serem curadas e restauradas, por que nós continuamos orando por cura de doentes na igreja? Se Jesus já levou sobre si todas as dores. Por que nós continuamos orando por dores? Se Jesus já levou? Sim. Se nós vamos orar por enfermidades, é porque a Bíblia, quando fala de enfermidades, está falando de doenças que a pessoa passou a carregar dentro de si. Então, se nós oramos por cura natural, nós precisar agora orar por cura no interior das pessoas também. Uhum. Então, muitos não querem falar de cura nas plataformas porque vai ter que haver nível de exposição aonde nós também estamos sangrando ainda. Verdade. Entendeu? Uhum. Então, hoje é um rever da trajetória para caminhar nesse nível. É como se estivesse se falando e se batendo na cara. Pronto. Entendeu? Então, assim, porque não existe cura sem confissão e sem nível de revelação. Como é que eu vou falar de cura sem eu revelar, eu trazer à existência o nível de revelação que uma palavra trouxe para mim? Sim. Então, aí que nós nos tornamos testemunho. Isaías 43:10. Exato. Aí que nós nos tornamos a cura que alguém precisa. Quando eu realmente estou aqui, juntamente com você, e eu posso falar para você tranquilamente daquilo que Jesus fez. Então, e dando um testemunho também, meu pai não sabia dizer para nós que nos amava. Não sabia, cara. A gente nunca ouviu nosso pai dizer que nos amava. Nunca. Só que teve um dia que eu entendi essa palavra. Eu entendi o que eu estava sendo alcançado por uma palavra como essa. Aonde eu ia precisar me tornar esse remidor para minha casa. Quando eu comecei a reconstruir esse lugar com meu pai, eu dizia, pai, te amo. Ele dizia, idem. Eu dizia, que idem é esse? Eu nem sei que palavra é essa, idem. Eu dizia, como é que ele está falando idem? Eu não sabia, não tinha dimensão. Mas quando a gente sentou juntos, eu pude falar para ele as dores que eu carregava. Eu pude conversar com ele, olhar no olho dele, dizendo, pai, te amo. Eu amo o senhor é importante para mim. Até hoje, eu não viajo para nenhum lugar sem ligar, pai, me abençoa. Assim, mas onde é isso, meu filho? Pai, eu só preciso da benção. Me abençoa. Hoje, meus irmãos, macho, ouvem meu pai dizer que ama eles. Eu ouço, meu pai me liga, não terminou uma ligação sem dizer, o pai te ama. Tive com ele agora essa semana, ele dizendo, pai te ama, pai sente falta. Por quê? Porque eu me tornei uma luz. Porque eu entendi a medida de um remidor geracional. Então, para ter esse caráter desenvolvido pelo Cristo, é só vencendo os traumas. E quem vai ter que denunciar onde são os traumas é nós. A gente vai ter que sentar com um libertador. Só que nós vamos ter que agora levantar os libertadores. Detalhe. O senhor sabe que o senhor estava falando ali sobre os pais, né? O pai nunca soube falar eu te amo, né? Meu pai era militar, né? E a gente sabe como o militar, né, é bem complicado, né? E eu sempre fui o cara do beijo, do toque, né? Do abraço. E eu falava eu te amo pra ele, e ele dizia... E aí eu fui pra um lado errado da minha vida, né, pastor? Eu passei muito tempo, ele polícia e eu bandido. E só que chegou uma hora que Deus tirou as escamas dos meus olhos, né? Encontrei a ele e tudo mudou. Só que daí... Quer água, pastor? Queria uma aguinha aqui, fazendo favor. E aí o que acontece? Nesse tempo, pastor, eu entendi que eu tinha que pedir perdão pra ele, né? Certo. Mas ele nunca conseguiu dizer assim, filho, eu te perdoo. Cara, sempre uma dificuldade gigante, assim, de falar, filho, eu te perdoo. Nunca falou. Aí um dia, né, eu fui visitar ele, já morava aqui. E aí, era eu te amo e eu te perdoo, né? E um dia eu fui lá e aí, não sei o que nós tava brincando lá, aquela coisa toda. E eu disse, pô, pai, queria pedir perdão pro pai de novo, né?
sei que fiz mal pro pai pra caramba. Ele, esquece, você já passou, não sei o que. Ele disse, pô, mas eu tô falando pro senhor, me perdoa, eu te amo, pai. Ele, vamos lá, vamos pra rua lá. E saiu. Pô, aquilo me doeu pra caramba, sabe? Porque, pô, era só dizer, já era, beleza, filho, te perdoo, esquece, já era, tudo certo. Aí eu tô voltando de volta pra Santa Catarina, tô ali na freeway. Quando tô ali na freeway, eu não sei, não me pergunta, pastor, como que eu cheguei até Torres, mas assim, ó, do início da freeway até Torres ali, Deus me desconectou. E eu entrei com Deus em alguns lugares. E Deus me mostrou que Ele me amava através das atitudes, sabe? Uhum. Ele começou a me mostrar coisinhas em que eu não dava importância, mas era a forma dele dizer, cara, eu te amo. Por exemplo, uma das que eu mais me lembro, assim, que Deus me mostrou, né? Eu era o único que tomava Coca-Cola, né? Ninguém mais tomava Coca-Cola na família. Então, ele sabia que eu ia chegar, ele já esperava com um engradado de Coca-Cola. Pra me esperar e fazia questão. Filho, trouxe a tua Coca, hein? Então, aquilo, pastor, fez eu amadurecer, cara. Fez eu amadurecer porque eu entendi que era o jeito dele falar eu te amo pra mim. E dizer assim, filho, eu te amo. Eu já esqueci, hoje já passou, demorou um tempo até para ele dizer, me perdoa, mas através daquela atitude ali de amor, sabe? Em pequenas coisinhas eu entendi que às vezes as pessoas dão o que eles têm. E ele veio, pastor, ele foi adotado, ele veio de um relacionamento extraconjugal, ele foi largado dentro de uma cesta na frente da casa do pai. Então, tipo, 1 milhão de coisas aconteceu para ele não conseguir dizer aquele eu te amo, filho. A gente não sabe também o que ele viveu dentro do contexto dele de família. Entendeu? Sendo um filho que não era filho. Quantas vezes, de repente, dos irmãos ele escutou, mas tu não é nem meu irmão. Sabe? Entendeu, pastor? Então, tipo assim, eu acho que a gente também tem que ter um amadurecimento e sair desse lugar de vítima da situação e olhar um pouco pro lado, pra vida do outro, principalmente pai e mãe, sabe? Dizer assim, cara, eu sei que o senhor não me deu o que eu precisava, mas ao mesmo tempo eu lhe perdoo, porque eu sei que o senhor deve ter passado por inúmeras coisas. É a medida extra da graça, né? Que nós estamos recebendo agora. Porque nós estamos recebendo uma medida, meu amigo, que eles não receberam. Eles não tiveram acesso a isso que a gente está tendo. Eu sempre falo para todo mundo quando eu tô ministrando, e às vezes as pessoas falam para mim, você tá sendo duro quando você fala isso. Eu disse, você não tem direito. Não tem direito de não perdoar alguém. Você não tem direito de carregar o seu pai e sua mãe no âmbito da desonra. Você não tem esse direito. Porque eles não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo agora. Eles não tiveram. Eles não tiveram o nível de luz que nós estamos tendo agora. E com a responsabilidade que hoje eu tenho, cara, eu nunca vi, lembrei agora, eu nunca vi meu pai e minha mãe com troca de carinho. Eu nunca vi os dois tendo um momento deles de conversa, de sair só. Eu nunca vi essas coisas. Nunca vi meu pai dizendo que tocando a minha mãe, abraçando, falando que amava os filhos. Nunca tinha visto. Só que à medida que eu recebi de luz e conforme a cura vai entrando dentro de mim, eu entendo que hoje eu tenho responsabilidade em remir e alcançar uma geração inteira após mim. Sabe o que é isso? É eu ter dentro da minha casa hoje uma mulher e eu dizer pra ela que eu amo, eu fico abismado. Eu toco na minha mulher, eu fico com ela abraçado, a gente cozinha junto, a gente é parceiro, a gente é amigo. Aquilo que eu nunca vi em casa, hoje eu tô fazendo. Eu tô lá com o meu menino no ventre, ainda tô tocando o Pai Te Ama. Pai tá ali, eu tô remindo algo. Que o meu filho nunca vai precisar passar por aquilo que eu passei. Entendeu? Por quê? Por causa do poder do Cristo que entrou em mim. Sabe? Então, se esse evangelho ele é tão poderoso conforme nós acreditamos e que em parte hoje nós falamos e em parte profetizamos. Sim. Né? Até nós estar com ele, né, face a face, nós vamos estar ainda falando das coisas conforme nível de fé, de crença. Então, cara, existe uma medida nova. Amém. Sabe? Então, crer nisso faz com que tanto eu e você, quanto aquele que está nos vendo hoje, né,
ele consiga alcançar uma medida nova para sua vida, Amém. desde que ele esteja disposto a se reconstruir a partir da verdade. Jesus não tem parte com trauma, não tem parte com dor, ele não tem parte com vitimismo, ele não tem parte com área de isolamento que a gente vive, com rejeições que se proliferam todos os dias, ele não tem parte com nada disso. A única parte que ele tem é onde ele chama nós para fora de todos esses lugares, para que realmente a gente seja livre de tudo isso. Uau. É a única parte que ele tem, sabe? Ele disse assim, eu fiz vocês já livres, eu já levei, já está consumado, para vocês serem livres. É a parte que ele hoje tem, de aliança. Faz sentido a aliança dele. Exatamente isso. Totalmente libertos. Totalmente livre, sabe? Então assim, eu acho que é poderoso, sabe? Aqui a gente tem 2 ferramentas nas mãos, poderosas, muito bem aceitos, graças a Deus, também. Inclusive são presentes pra ti, presente pro senhor. Sério, meu pastor? Meu Deus do céu. Nossa, Traumas Vencidos. Gente, 2 livros, Traumas Vencidos, o Perdão, o Poder do Decreto. A gente vai botar na descrição lá, pastor, no YouTube, né? Tá na editora Vinde, isso? Tá na editora Vinde, os dois. E estão nas plataformas assim para venda? Estão se eu não me engano, também está na Shopee, na Amazon. Na Amazon, Olha pelo que eu só. também sei. Mas o maior viés de venda é realmente o site da Vinde e também presencial, né? No Mevan, entra aí. E nas viagens onde eu vou também eu acabo levando eles todos. Entendi, né? Os dois. entendi. O senhor tem viajado muito, pastor? Tem viajado, cara. Viajado, graças a Deus. A gente tem tido a oportunidade, né? De ir a muitos lugares. Tem tido a honra de conhecer muita gente, ser um instrumento para que o Senhor possa fazer, né? Eu me deparo às vezes com esses temas aí que foram colocados aí nesse livro e eu às vezes queria estar de boazinha. Queria estar também de boa, assim. Exemplo, semana passada eu cheguei da Argentina, terminou a convenção, fui pra Argentina, né? Fiquei 7 dias lá, pregando e tal. E se cumpriu realmente uma palavra sobre mim lá, né? E aí eu cheguei, fiquei 2 dias em casa, fui pra um retiro ministrar. Saí do retiro, peguei minha esposa, fomos pra outra cidade, pro Rio Grande do Sul, né? Ministrar lá em Sapiranga. Às vezes eu olho e falo assim, ai, você é tão tranquilo ficar em casa, né? Mas aí a gente lembra de onde o Senhor nos resgatou, né? Que Ele fez o nosso sim, Ele levou a sério o nosso sim, Sim, né? sim. Então, eu falo obrigado, Senhor, pela oportunidade que eu tenho. E não foi qualquer sim, né, pastor? Quando a gente fala esse sim é porque a gente quer muito, né? E aí eu falei, obrigado, Senhor, pela oportunidade que eu tenho de Verdade. ir. Obrigado pelas portas que são abertas pra mim. É uma honra pra mim, não é mérito meu. Sim, sim. Cara, eu entendo isso profundamente, eu prefiro morrer pensando exatamente assim. Nada disso que eu desenvolvo no reino de Deus é mérito meu. Amém, pastor. Se eu tenho hoje a liberdade de escrever esses livros, é por acesso à liberdade que Ele me deu. A libertação que Ele gerou em mim. A cura que Ele gerou em mim. Se hoje eu posso pregar a palavra é por causa do nível de revelação que Ele que me dá. Uau. Se eu oro por enfermos são curados, expulso demônios, se tudo que eu faço é em nome dEle. Ele é o merecedor de tudo isso, não sou eu. Não é eu. Então, sim, conforme as pessoas, é claro, vão reconhecendo, a gente tem que construir um lugar de verdade com Cristo, ao ponto de chegar diante dele e reconhecer que é por causa dele. Agora, nós nunca podemos nos colocar no lugar de mérito, como Sim. se aquilo é nosso. Ah, se eu não fizer, não vai ter ninguém que faça. Mentira. Ah, se eu não quiser fazer, ninguém vai fazer. É mentira também. Alguém sempre vai fazer algo. Porque é um privilégio para nós fazer parte. Eu ia perguntar pro senhor, pastor, e depois a gente passou do assunto ali. Na realidade, também, um dos princípios que interrompe essa cura e essa exposição, essa libertação de dentro para fora, se chama orgulho, né? Orgulho. Cara, o povo tá cativo. Que impede, né? Sim, ó, impeditivo pro perdão, impeditivo pra tanta coisa, cara. É bem isso. Por isso que o Senhor fez questão de lançar no mais profundo abismo, né? Aham. Leviatã e todos os seus anjos. Por causa do orgulho. Para que nós... Porque o orgulho, ele sempre peregrinou, né? Desde antes da criação. E o Senhor lançou no mais profundo abismo
para que nós nunca mais viéssemos caminhar nisso, mas a gente preferiu dar o recomeço nisso, onde todo dia nós alimentamos esse principado através do orgulho, através daquilo que a gente alimenta do nosso ego. A gente não precisa ir longe, né? O Senhor deu uma palavra: não se alimentem dessa árvore. Porque o Senhor tinha prazer do momento do encontro. Ele tinha prazer daquele momento de conexão entre ele e a sua criação. Ele veio para perto, para fazer de perto a criação, para que os amigos andassem com ele. Aí simplesmente eles se colocaram, foram num lugar onde eles nunca deveriam ter ido. Nunca. Porque aquela árvore ela estava fora do lugar aonde o Senhor vinha estar com eles. O Senhor disse: ali nunca vão. Como é que eles conseguiram ir lá onde o Senhor mostrou? Não vão lá. Por causa do quê? Foram lá na margem. Nunca deveriam ter ido na margem. Nunca. E aí quando o Senhor chegou de volta, onde vocês estão? Não queriam falar mais com ele. Não queriam mais ter relacionamento. O Senhor já sabia que eles estavam caídos. O Senhor já sabia que eles tinham errado. O Senhor só queria ter os amigos de volta. Uau. Mas eles diziam: não, nós não podemos mais nos aproximar de ti. Não podemos mais estar contigo porque nós fomos lá onde nunca deveríamos ter ido. Quando nós não queremos render a nossa vida em lugar de humildade ao qual o Senhor nos ensina, nós estamos caminhando numa margem que nós nunca deveríamos caminhar, que é na margem de conexão com o orgulho e com a soberba. Achar que a gente já sabe, achar que a gente já consegue, que nós já temos tudo. Aí o orgulho faz nós nos separar desse lugar de origem, onde o Senhor vem para o encontro. Ele vem se encontrar, macho. Ele tem prazer na viração do dia, prazer em se encontrar com a gente. Entendeu? O prazer dele é relacionamento com a gente. A gente prefere ficar rotando uma espiritualidade de plástico. Meu Deus. Aquilo que nem a gente consegue sustentar. Entendeu? Aquele orgulho impede a gente de reconhecer que está precisando de auxílio. Sabe? Então aqui é só até para nós e até para quem está assistindo. Procure auxílio de alguém. Bem. Sabe? Procure auxílio. Deixa alguém apacentar a sua vida, alguém chegar perto de você. Sabe? Porque hoje o orgulho tem feito as pessoas achar que não precisam mais ser apacentadas por ninguém. Meu Deus. Entendeu? Não precisa sujeitar a sua vida a ninguém. Ouvir ninguém precisa mais ouvir o teu coração. Não, isso aqui é abismo de verdade. É lugar de queda no amanhã. Entendeu? Porque ninguém consegue se erguer e se vingar no reino sozinho. Ninguém. Entendeu? Então tem que ir para um lugar onde pessoas te desenvolvem. Sabe? Bom. A única forma de vencer o orgulho é como? Nos relacionamentos. É pedra fendo pedra. É todo mundo junto aqui, ó. Pedra fendo pedra. É isso, filho. Nós somos tudo curva de rio mesmo. Comunhão. É comunhão. O que para... Você sabe o que para na curva do rio, né? É só coisa ruim, mano. É. Aí tinha tudo curva de rio. É pedra fendo pedra aqui, ó. Não tem opção. Deus, Senhor, chamou nós pra isso, cara. Pra viver essa liberdade aí. Meu pastor. Cara, obrigado. Obrigado. Eu já imaginava que seria top. Aprendi muito com o senhor, né? Eu louvo a Deus por esse ministério que Deus colocou na minha mão, porque eu encaro como ministério, sabe, pastor? E porque eu aprendo pra caramba, sabe? Hoje eu aprendi um pouco mais, principalmente nessa situação de perdão, traumas. São coisas que a gente vai... A vida vai seguindo, sabe, pastor? E a gente nem a deixa de lado, né? Muitas vezes fecha a porta, né? E deixa lá e tem uma dificuldade de abrir, né? Eu acho que mais do que nunca hoje a gente tem que jogar esse orgulho fora, né? Engolir ele de preferência, né? E... Não engole. Né? Engole porque não vai ficar lá. É, verdade. Tem que não engole, jogar fora mesmo, fora literalmente. Mesmo. Literalmente, senão é capaz de ficar lá. Bota fora. Jogar fora esse orgulho, né? E principalmente tomar essa decisão, né? De enfrentar o que tem que enfrentar, né, pastor? Verdade. Acho que até para um desenvolvimento, para aquilo não escorrer para a tua geração. Acho que esse é o principal hoje, como sacerdote. Exato. Porque também não adianta a gente ter uma mentalidade de saber quem nós somos, se também a gente também fica vinculado a não querer abrir as portas, de se desenvolver para poder ter um desenvolvimento para baixo, né? Porque daí parece uma coisa só secundária, assim, dentro do contexto de sacerdócio. Né? Ó, eu sou o homem da casa. Tá, mas e aí?
tem que desenvolver. O homem da casa sabe que tu é, todo mundo sabe que tu é. É que nem o pastor, né? O pastor Vanderlei Negrete fala. Escutar que você é filho, você tem essa informação de todo mundo. Agora, a verdadeira informação é quando você tem ela como revelação. Paternidade é revelação, cara. Revelação. Não é algo que a gente escuta, é ali, ó, é lá no quarto escuro, é tu botando as tuas mazelas, é ele te ministrando, falando contigo, dizendo quem realmente tu é, né? Porque é natural, né, pastor? O senhor ainda viveu um contexto de igreja, mas as pessoas que não tiveram esse contexto de igreja, de raiz, já foi difícil para o senhor, que o senhor escutou dentro da igreja. O senhor imagina o que não escuta fora. Palavras, pai sem um pingo de discernimento, né? Principalmente de palavra também, de Deus e de tudo mais. Quanta coisa não foi falada, liberado para os filhos. No momento da raiva, no momento de uma briga, de uma ira. Então, não adianta, pastor. É algo que isso se engloba tudo. E essas ferramentas aqui que o senhor hoje me deu, eu tenho certeza que é algo que vai ajudar muita gente, pastor. Obrigado, tá? Amém, meu amigo. Eu creio nessa ferramenta que Deus te deu. Amém. E a minha oração é para que o Senhor continue te dando graça para desenvolver. Porque assim como Deus tem te chamado para essa medida, assim com certeza o Senhor precisa que todos que ouçam caminhem numa nova medida. Amém. A minha oração é para que o Senhor te leve a novas dimensões no espírito, para que você tenha experiências extraordinárias de avanço. Para que cada vez mais o Senhor te dê estratégias para que todos possam ser alcançados por essa medida de realização no reino de Deus. Que o Senhor abençoe esse projeto, que o Senhor abençoe a sua casa, né? Obrigado pela honra que eu tenho de estar aqui. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite, por insistir nesse convite. Muito obrigado. E toda vez que eu puder servi-los, eu estou aqui à disposição. Obrigado, Conta pastor. comigo, que essa casa conte comigo. Amo aonde você congrega, né? Amo também. Um abração para meus amigos. Tem que aparecer lá, meu pastor. Tem que aparecer em nome Mas de Jesus. A gente vai promover esse momento. Tem que aparecer. Pode ficar tranquilo. Eu tô devendo isso lá. Mas que o Senhor realmente faça tudo isso e continue avançando, cara. Tenha coragem. Amém. Né? O Senhor continue liberando virtudes aqui, que o Senhor mande sempre alguém para pagar a conta, né? Para que você possa continuar com essas portas abertas, em nome de Jesus. Pastor, amém? Obrigado, de verdade. Deus abençoe, viu? Amém. Um abraço. Jesus. Gente, eu falei para vocês, ia ser top, né? Como foi. O pastor, ele tem algo muito precioso, assim, que dá nítido até no momento dele falar, né? Da libertação, né? Pessoas livres falam diferente, gente. Pessoas curadas falam diferente. E hoje, se eu puder dar uma palavra para você, se você posso liberar algo para você, não permita que o orgulho tranque tudo aquilo que Deus tem para tua vida. Não permita que isso que não libera você perdoar alguém, não libera você falar com essa pessoa, não libera você honrar seu pai, sua mãe, não libera você perdoar quem te liberou palavras ofensivas, aquilo que você de repente carregou por tanto tempo e você não consegue se libertar. Não permita que esse algo tão infernal que se chama orgulho interrompa tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Que você hoje jogue fora, como a gente falou aqui, literalmente jogue fora esse orgulho. E passe por cima de tudo e qualquer tipo de circunstância que de repente você acha que venha contra você. Mas pegue o telefone, peça perdão para quem tem que pedir. Ligue e de repente essa pessoa está lá do outro lado do mundo, não interessa. Mas passe por cima e peça perdão. Peça perdão e destrone Satanás de cima de algo que de repente você encare como seja montanhoso, assim, grande demais. Mas é pequenininho, gente. É pequenininho e vai fazer você avançar muito, muito em direção ao Senhor. Pratique isso hoje. É o que eu libero hoje para sua vida. Maquir Podcast.